Olá, olá, senhores. Então, ontem eu fiz um vídeo falando sobre Deus, procurando entender o que os extraterrestres dizem que o certo é estarmos dentro dele, embora a partícula dele esteja em nós, né? É como se ele estivesse vivendo o que a gente vive. Mas hoje, agora de manhã, eu quero explicar de uma outra maneira, porque é o seguinte, Deus é amor, a gente já sabe, e que a gente tem que praticar esse amor para chegar a uma evolução semelhante a ele. Bom, mas é muito importante a pessoa entender o que é Deus. Pessoas ficam perguntando, mas como é que existe isso e tal, né? Então, eu vou agora explicar Deus de uma outra maneira. Então, vamos lá. Vocês estudaram biologia lá no primário. Na minha época chamava-se primário, no colégio. Primário, agora sei lá como é que é. Agora é tudo seguido, né? Os anos. Antigamente era assim. Até quarto ano primário, depois até quarto ano ginasial. Agora eu não sei. Então, vocês estudaram lá, sabem, sobre a célula. Aquela divisão em mitocôndrias, e tem isso, e tem mais aquilo, né? Então, que tal fazermos uma comparação de Deus com uma grande célula? Ontem eu disse, vamos colocar um paredão ao redor e ali Deus, se estamos dentro dele, ele está fazendo ali. Mas também ele lá dentro dele, ele projeta as partículas no que ele já imaginou que aquilo vai ser, né? Bom, mas então, para quem não entendeu ainda quem é Deus, então vamos lá. As células, elas não são redondinhas, né? Elas são assim. Então, Deus é uma célula. Mas Deus não é. Deus é perfeito, então ele é uma circunferência. A circunferência é perfeita, né? Então, isso aqui é Deus. E Deus é como uma célula. Ele está aqui e ele reproduz, ele produz, ele cria coisinhas aqui dentro dele. Ele criou as estrelinhas, criou as galáxias, os planetas fora da galáxia, né? As estrelas e outras galáxias. Mas aí ele disse, não, eu vou aproveitar o mesmo espaço. Então ele formou outra galáxia dentro de outra galáxia. E aí disse, bom, vou alargar e fazer outra galáxia dentro de outra galáxia, outra dentro de outra. E vou fazer também um planeta dentro de outro. Um planeta fora da galáxia e outro planeta dentro dele e outro dentro dele. Certo? E nós vemos isso tudo fora do Criador, mas está dentro do Criador. Que tal essa explicação? E Deus é o quê? Por que que Deus é amor? Deus é amor. Deus é uma luz que não se apaga. Eterno.
Deus é amor. Por que ele é amor? Porque ele cria. Ele não cria para que uma pessoa vá matar a outra. Ele cria as coisas para viver. Então, seu verdugo de primeira grandeza, seu inútil do universo que pratica feminicídio, que pratica estupro, que pratica infanticídio, né? Que transa aí com criança. Esses árabes anormais que casam com crianças e às vezes fazem um ato sexual nas crianças de 10, 11, 12 anos e algumas acabam até morrendo, né? Tem hemorragia, ainda é muito estreito, ainda não está formada a criança, seus anormais. Deus não fez para que vocês, seus anormais, fizessem isso. É para ter uma vida saudável, feliz e para aprender, para que você se torne uma hierarquia de Deus, para ajudar as outras pessoas, porque quando Ele faz, nós somos ignorantes e puros, quer dizer, nós sabemos nada, nada de nada, nada de nada. Não sabemos nem acender um fogo. O homem das cavernas vai lá e come até um animal, pega um animal, come cru, né? Ainda tem gente aí, tribos que fazem isso. Alguns asiáticos, de alguns países asiáticos, fazem isso. E vocês não aprendem, e aí começa, meu Deus, é o final do mundo, estamos tendo catástrofes, alagou, o terremoto, a chuva intensa. Só vai quem merece. Um caiu lá, foi pro córrego, o outro caiu no mesmo lugar e foi salvo, ou conseguiu salvar, ou alguém salvou. Tá? É isso aí, gente. Vê se entende isso. Porque há o retorno. Magnetismo ao retorno. Ainda quando eu não sabia quase que nada de nada, eu já lia sobre o magnetismo, que existia um magnetismo no universo. É isso. Então, vai e vem, vai e volta. É como se fosse um elástico. O elástico vai e vem, é um elástico, vai e vem. Fiz macumba para fulano. Foi. Acabei de fazer a macumba. Vem, volta. Às vezes demora para fazer, para sentir o efeito da volta, mas vai sentir em doenças, em problemas financeiros, sente mal, aí vai fazer mais macumba porque está se sentindo mal. E não só aqui, quando você falece, pronto, olha lá. Vai lá para a turminha, ficar junto com a turminha que fez isso também. E aí eles vão fazer maldade com você, e você, se puder, faz maldade com eles e ficam trocando as maldades e ficam ali, perdendo tempo, arrumando mais karma. E aí? Quantos milhares e milhares e centenas de anos e bilhões de anos vai ter que reencarnar e para planetas primitivos e reencarnar novamente em planetas primitivos e vai e vem, vai e vem. Né? Deus é uma luz que não se apaga, é eterno. Por que nós somos eternos? A nossa vida é eterna, a nossa vida é verdadeira, o nosso espírito é eterno. Porque ele é eterno, ele está dentro de nós, para a gente poder viver. Sim, porque o espírito sai a matéria e o espírito se movimenta. Por que ele se movimenta? Porque ele tem a luz de Deus dentro dele, a partícula 1. O que ele fez. Vocês maconheiros, cocaineiros que usam cocaína, gente que usa cola, gente que come fita durex, os anormais, os inúteis do universo, gente que come borracha, pneu,
gente obsessiva que tem um apartamento cheio de bonecas que não tem nem espaço para andar, ainda dorme numa cama cheia de bonecas, e boneca em cima, e boneca embaixo, e na prateleira, e em frente ao armário. E outras coleções. Gente que bota carrinhos, aqueles carrinhos pequenininhos, né? Miniatura, de coleção, mas o apartamento cheio. Você pode gostar de ter uma coleção de uma determinada coisa, mas equilibrada. Você tem um móvel com vários carrinhos ou várias bonequinhas, pronto. E vai lá no fim do mundo, ver se encontra algo diferente, uma outra boneca diferente, um outro carrinho diferente. São os anormais do universo, porque eles morrem e continuam assim. O cara faleceu, começa, as minhas bonecas, onde estão as minhas bonecas? O outro, meus carrinhos, onde está a minha coleção? Porque ele está fixado ali, não lembra nem de Deus. Os pleiadianos dizem que quando a gente dá conta que está morrendo, porque tem gente que de repente não dá conta, e a gente deve lembrar de Deus, tá? Mas se você tiver um karma muito grande, você vai ter que pagar o que você fez aqui, ou em vidas passadas, continuar pagando. Mas lembrar de Deus vai suavizar um pouco o karma, porque você lembrou de Deus, mas de coração, com vontade. Ter fé, né? Aquele negócio de ter fé. Então, senhores, eu hoje resolvi falar novamente de Deus, porque eu acho isso muito importante. Por que eu estou fazendo esses vídeos com a energia da criação? Que é Deus, né? É muito importante saber sobre Deus, Ainda está uma outra maneira que pode ser explicada. Deus está lá num cantinho, ele está aqui, e ele espalha a sua luz, as suas partículas de luz, pelo espaço vazio, né? E vai formando as coisas, vai formando as divindades. Não temos que adorar divindades, é pensar em Deus. Quer adorar Deus, adora, mas Deus não quer ser adorado, ele quer ser respeitado. Vou botar aqui bem grande, respeito, respeito. Respeito a Deus. Respeito, respeitar. Respeitar a divindade, Deus. Nós temos que respeitar Deus. Porque vocês não sabem, mas tem gente que debocha de Deus. Até ri, dá gargalhadas e fala umas coisas aí indevidas e tem uma falta de respeito enorme. O Cristo veio também explicar sobre isso, sobre o respeito, que nós devemos ter respeito não só por Deus, mas uns pelos outros. Respeito pelo pai, pela mãe, pelo tio, pelo avô, pela avó, pelo filho, pela filha, pelo marido, pela mulher, pela esposa, né? Esposo, esposa. Não é fazer como esses islâmicos, que por qualquer coisa batem nas mulheres e as queimam a ponta da língua porque elas falaram alguma coisa, ou falaram que alguém que elas não podem conversar lá na rua, ou tem que andar, né, com aquela merda ali. Os inúteis do universo, que não fazem nada. Você colocar um vídeo desses, que acontece lá com as mulheres, e colocar uma frase lá, pode ser assim, por exemplo, veja o absurdo,
Ou o cara casando com uma menininha pequenininha, o cara deste tamanho, a menininha com 8 anos e o cara com 40, 50, 60 anos. E você botar lá alguma coisa. Isso ajuda no despertar das pessoas e pode ser que ajude alguma ideia, alguma coisa porque a força, né? A força comanda. Num exército, o que é que comanda? A força. Se no exército uma parte tem o dobro de soldados, vai vencer o que tem mais soldados do que o outro. A probabilidade é essa. Se um tem mais armas potentes, tem mais poder, vence. Certo? Mas não, os inúteis do universo ficam ali sentados com o seu, olhando pela janela, não fazendo nada. Ou outro, como é gostosa a maconha. Aí daqui a pouco tá assim. E o outro, cocaína. Que maravilha. Isso é que é curtir a vida, né? Ficarem feitos uns idiotas ali, todos caídos. Igual os velhinhos que já não se movimentam mais, fica tudo assim, na cadeira de rodas. Tá inúteis no universo, porque eu sei que muita gente que usa essas coisas vê vídeos. E não adianta nada ver esses vídeos de outras pessoas, ou o meu também. Bota a porcaria do cérebro para funcionar. Pergunte por que eu estou usando isso, mas eu não preciso usar isso. E o outro que quer deixar o vício de cigarro não consegue de uma vez, vai diminuindo o cigarro, vai diminuindo. Fumo 10 por dia, vou fumar 9. Fumei 9, não quero mais. Deixa a vontade de ficar aí, porque eu não vou fumar. No dia seguinte, fumo 8, fumo 7, fumo 6, fumo 1. Dia sim, dia não. Metade de um cigarro, e vai deixando, e procurar não ficar perto de pessoas que estejam fumando. Depois de meses ou um ano, você vai poder ficar perto das pessoas que fumam, mas vai até te incomodar. Então, e o sistema de acabar com as drogas, do vício das drogas? Mesma coisa. Fumo todo dia maconha. Não, hoje eu vou fumar amanhã, vou fumar metade hoje só, guarda metade para amanhã. Cocaína, vou diminuir, vou dividir isso aqui, até acabar o vício. Porque o nosso organismo é como uma máquina, ele habitua. Eu noto isso, por exemplo, se a pessoa almoçar muito tarde, saiu daquele horário do almoço, então ela almoçou quase em cima do lanche. Bom, almocei, não preciso lanchar hoje, daqui a pouco o relógio do corpo físico começa a sentir vontade de lanchar. É isso que acontece nos viciados. Então, é preciso o esforço da própria pessoa para sair dessa. Vou fazer análise, ajuda, mas não é... a pessoa que tem que fazer esforço. E assim como temos que fazer esforço para entender as coisas de Deus, para saber, para ler e para querer melhorar, para querer praticar as virtudes, para que a gente consiga ser amor e conseguir amar toda a humanidade. Todas as coisas, inanimadas e animadas. Amar até as pedras. Alguém está dizendo aí agora. Amar as pedras. Observe as formas das pedras, como é interessante, bonitas. Tem algumas pedras muito bonitas. Existe, acho que é na Geórgia, né? Tem as pedras que crescem. Sabiam disso? Elas crescem. E quando chove, crescem mais ainda. E tem outro lugar que as pedras se movimentam, saem de um lugar para outro.
O que você sabe sobre o planeta Terra? O que você sabe o que acontece dentro do planeta Terra? O que você sabe das várias espécies que estão aparecendo ou que sempre existiram e a gente não sabia que tem aqui dentro do planeta Terra? Você se interessa? Não. Você vai lá na internet ver a mulher com o bumbum, pá, pá, né? Balançando. A mocinha vai ver aquele rapaz lindo. Ai, que lindo, estou apaixonada. O do outro sexo vai lá ver coisas relacionadas a esse sexo. E nenhum de vocês procura na internet que tem coisa assim, para ver coisas mais úteis e para aprender. E para aprender o que existe. Você fica pasma de ver tanta coisa que você nem sabia que existia. Como existe um lugar, lá fiquei sabendo há pouco tempo, no Himalaia. O cara começa a escalar aquela montanha no Himalaia, é uma outra montanha aí, não é aquela que vocês conhecem, não. Aí começa a crescer rápido cabelo, unha, e eles continuam subindo. A coisa é tão rápida que acontece que aí voltam para casa. Depois de um ano, todos eles morreram velhinhos, de um ano envelheceram. Energias que tem ali. Se aquelas energias foram colocadas pelas experiências de extraterrestres que tiveram ali, não se sabe. Ou se Deus já colocou aquilo ali, né? Alguma coisa tem ali. Então, precisa saber se um dia alguém quiser ir ali, não vá. Ah, não vou, vai acontecer isso? Ah, mas eu quero saber se aquilo é verdade, então dane-se. Você não precisa experimentar a droga para saber se aquilo faz aquele efeito que você ouve no jornal falado ou na internet. Precisa? Você não precisa ir comprar uma arma para saber se realmente, se você tem que apertar o gatilho para atirar. É só ouvir, estudar, saber. E o amor? É só observar quem tem amor e quem não tem. Aconteceu um acidente, um atropelamento na rua, 4, 5 pessoas correm para lá para ver o que pode fazer. E os outros ficam assim, ó, olhando. Aí chega o outro, o que foi? O que foi? Ah, atropelaram aí uma pessoa. Aí começa a contar coisas que nem existiram. Aí um vai dizer que a pessoa se atirou na frente do carro, outro vai dizer que ele avançou em cima, outro vai dizer que são 2 pessoas que estão ali. É assim. Ó, nem viram bem o negócio e começa a inventar. Um até vai mudar a cor do carro. É isso, gente. Então, Deus é amor. Deus é luz, Deus é eterno. Então não adianta as trevas querer acabar com Deus. Eles acham que pode acabar com Deus. Deus é eterno, trevas. Deus é eterno. Sempre existiu, existe e existirá por toda a eternidade. Toda. Os bilhões de anos que ainda temos por aí. Então é só isso. Graças a Deus. Que assim seja. Que a luz vença sempre. Que assim seja.